O governo encontrou uma solução sombria para seus piores criminosos: enviá-los a um planeta desabitado. Mas, e se o que parecia ser uma missão de redenção se transformar em um pesadelo? Criaturas mortais à espreita, segredos obscuros e uma bomba prestes a explodir. Você estaria preparado para lutar por sua vida em um lugar onde nada é o que parece? Em um futuro distante, a humanidade se espalhou pela galáxia, colonizando vários planetas. Em um desses mundos, chamado Osíris, conhecemos Caim, um ex-piloto da Força Aérea que carrega um peso enorme nos ombros. Durante uma missão na Terra, ele cometeu um erro que custou a vida de toda a tripulação. Embora as autoridades o acusassem de estar sob efeito de drogas, não havia provas suficientes para prendê-lo, então ele acabou apenas sendo expulso da Força Aérea. Desempregado e arrasado, Cain se entregou ao álcool, o que destruiu seu casamento. Eventualmente, ele encontrou um novo trabalho na Exor, uma empresa de terraformação, e se mudou para o planeta Osíris, onde se tornou chefe de planejamento de infraestrutura e começou a gerenciar uma nave chamada Flotila. O planeta Osíris está em processo de se tornar habitável e a Exor está extraindo seus recursos naturais. Para o trabalho pesado, eles trouxeram condenados da Terra, criminosos acusados dos piores crimes. Em meio a tudo isso, a filha de Cain, Indy, chega para passar um tempo com ele. Durante um passeio pelo planeta, Indy pergunta ao pai por que ele deixou a Terra. Cain responde que está em uma missão para criar uma nova humanidade e fazer história. Indy, no entanto, não se impressiona e comenta que sua mãe acredita que ele está apenas fugindo dos seus problemas. Cain fica visivelmente abalado com isso, mas não responde. Ele apenas continua mostrando o local para ela e depois a ensina a atirar. Depois de algum tempo, Cain deixa Indy na capital, sob os cuidados de uma babá, já que ele precisa retornar à nave Flotila, onde crianças não são permitidas. Ele promete que voltará em uma semana e assegura à filha que ela pode contatá-lo sempre que precisar. Naquela noite, enquanto monstros rugem nos campos de Osíris, um guarda de prisão relata que criaturas invadiram o local e estão matando todos. Na manhã seguinte, Cain acorda em seu quarto na Flotila e recebe várias mensagens da sua assistente de inteligência artificial. Ele ignora as mensagens da sua esposa e dos colegas de trabalho, mas imediatamente ouve a mensagem de Indy. Nela, ela pede permissão para visitar um ponto turístico próximo, mas a mensagem é cortada abruptamente. Cain questiona a assistente sobre o que aconteceu, e ela revela que há uma interferência nas comunicações em Osíris. Em outra parte da Flotila, uma mulher chamada LX, a chefe da Exor, se encontra com o coronel Michael para discutir a fuga dos prisioneiros na noite anterior. Michael insiste que devem contar a verdade para todos e salvar as pessoas das criaturas que estão soltas, mas LX se recusa, afirmando que tudo é resultado de erros cometidos por eles mesmos. Ela explica que se a verdade for revelada, serão acusados de genocídio. Logo após, LX convoca todos os chefes, incluindo Cain, para uma reunião de emergência. Ela revela que muitos prisioneiros escaparam e estão com um vírus mortal, capaz de exterminar toda a população do planeta. LX então anuncia que decidiu detonar um reator nuclear e destruir o planeta, caso a situação não seja controlada em 23 horas. Os funcionários ficam em pânico, mas LX os tranquiliza, dizendo que por enquanto não precisam se preocupar. Cain volta ao seu quarto e tenta contatar sua filha, mas a conexão ainda está fora. Ele então é visitado por Michael, que está visivelmente nervoso. Michael revela que LX está mentindo para todos e que os prisioneiros que escaparam não carregam nenhum vírus. Na verdade, a Exor está criando secretamente criaturas monstruosas chamadas Raggeds para ajudar na colonização de novos planetas, mas esses monstros fugiram e estão indo em direção à capital. A parte mais assustadora é que essas criaturas podem infectar qualquer um e transformá-los em um Ragged. Por isso, LX planeja detonar a bomba e eliminar toda a colônia para encobrir o plano. Michael insiste para que Cain salve sua filha antes que a cidade seja destruída. Cain não perde tempo, rouba uma nave da estação e tenta escapar. Mesmo com LX enviando vários capangas atrás dele, Cain consegue fugir, mas sua nave é danificada e acaba caindo em um lago. Tentando se recompor, ele é surpreendido e desmaia quando alguém o atinge. Ao recobrar a consciência, Cain se vê sendo ameaçado por um homem chamado Sai, um dos prisioneiros que escapou. Cain explica que está à procura dos prisioneiros que carregam o vírus mortal, mas Sai revela que as criaturas já mataram todos eles.
Ken então conta sobre a ameaça de explosão nuclear, que vai acabar com toda a colônia em 23 horas, e pede ajuda a Sai para chegar à capital e salvar sua filha. Relutante no começo, Sai aceita ajudar quando descobre que Ken tem acesso a bunkers militares. A narrativa então volta ao dia anterior, quando Sai e seus amigos Charles e Vin estão na cafeteria da prisão planejando uma fuga. Eles decidem provocar uma briga para serem colocados em confinamento solitário, pois um dos confinamentos tem um sistema de gatilho que pode liberar todas as celas em caso de emergência. Mas para isso, todos os prisioneiros precisam estar confinados e cada cela precisa estar cheia. Sai revela que já conversou com outros presos e todos estão de acordo com o plano. Charles fica desconfiado do sucesso do plano, mas Sai é firme e diz que é agora ou nunca. Sem perder tempo, Sai começa uma briga com outro prisioneiro, o que desencadeia uma confusão generalizada na cafeteria. O diretor da prisão chega com os guardas, mas surpreendentemente permite que a briga continue, ordenando que os guardas fiquem parados desde que os outros prisioneiros se comportem e apenas assistam. A luta entre as gangues é brutal e Sai é gravemente ferido, mas é salvo por Charles, que esfaqueia mortalmente o atacante. Como resultado, todos os envolvidos na briga são colocados em confinamento solitário. No confinamento, são submetidos a uma tortura contínua, com um tubo giratório e uma luz piscante, sem descanso. De volta ao presente, Ken e Sai estão a caminho da capital, mas Sai tem dúvidas se conseguirão chegar a tempo. Eles chegam a um bar onde um ônibus está estacionado, entram e perguntam ao barman sobre o veículo. O barman aponta para um casal, Bill e Jeep, que estão chapados e jogando um jogo. Ken tenta falar com eles, mas o barman avisa que são perigosos. Ignorando o aviso, Ken se aproxima do casal e é imediatamente ameaçado por Jeep, que coloca uma faca em seu pescoço. Eles o forçam a ajoelhar-se, mas Ken mantém a calma, explica sua situação e pede para que o casal os leve até a capital. Sai intervém e revela que Ken é um desertor da ISOR, só querendo encontrar sua filha. Ainda relutante, o casal aceita quando Ken lhes oferece uma grande quantia em dinheiro. A história volta para a noite anterior, quando Vin acorda preso em uma jaula na prisão. Ele fica apavorado ao ver uma criatura Ragged se aproximando, e antes que possa reagir, o monstro o ataca, transformando-o em outra dessas criaturas. Depois, o diretor da prisão leva Sai até a mesma jaula, explicando que estão usando os prisioneiros para criar esses monstros capazes de sobreviver em qualquer ambiente. Quando a criatura está prestes a atacar Sai, a porta da jaula se abre de repente, fazendo-o cair em um túnel abaixo. Lá, ele encontra um de seus amigos, que revela que o plano deu certo e todas as celas de confinamento foram abertas. No entanto, nesse momento, Charles aparece e confessa nervoso que acidentalmente soltou uma das criaturas. O caos toma conta da prisão, com os presos correndo em pânico enquanto os Raggeds os caçam. O diretor, agora transformado em um Ragged, tenta controlar as criaturas, mas elas não o obedecem e o atacam imediatamente. Enquanto isso, Sai e seus amigos conseguem escapar da prisão, mas Sai decide ir para a ópera, deixando seus amigos confusos. Respeitando sua decisão, eles se separam. De volta ao presente, Sai e Caim, agora acompanhados do casal de junkies, chegam a uma loja de armas. Os donos da loja estão visivelmente assustados e pedem uma quantia exorbitante de dinheiro por algumas armas. Para a surpresa deles, Ken paga sem hesitar, entregando tudo o que eles pedem. Animados com o dinheiro, os donos da loja começam a dançar, mas a felicidade dura pouco, pois logo ouvem ruídos estranhos do lado de fora. Ao espiar pela janela, eles veem um grupo de Raggeds se aproximando. Desesperados, tentam atirar nas criaturas e até conseguem derrubar algumas, mas as balas acabam e os monstros os destroem sem piedade. Em outro lugar, Ken e seu grupo seguem no ônibus em direção à capital. Ken conta ao casal sobre a ameaça da bomba nuclear e promete ajudá-los a entrar no bunker depois que encontrar sua filha. Após muitas horas na estrada, finalmente chegam à cidade, que está em completo caos, com pessoas correndo em desespero e sendo atacadas pelos Raggeds. O grupo de Caim consegue evitar as criaturas e chega ao prédio onde Indy está. Enquanto Jeep e Bill ficam para trás para enfrentar as criaturas, Ken e Sai entram no prédio. Subindo cuidadosamente as escadas, Ken encontra a babá de sua filha morta no chão, o que o faz entrar em pânico. Ele começa a gritar desesperado, mas logo depois, Indy sai de um armário ilesa. Eles se abraçam aliviados e Ken apresenta Sai à filha, dizendo que ele é um bom homem que está ajudando-os. Do lado de fora, Jeep e Bill lutam bravamente contra os Raggeds, mas Bill acaba sendo atacado e mortalmente ferido. Jeep, em choque, arrasta o namorado para dentro e tenta ajudá-lo, mas Bill sabe que está morrendo.
Em um último gesto de amor, ele puxa Jeep para perto e os dois compartilham um último beijo antes de ele falecer. Com o coração partido, Jeep tenta seguir em frente, mas a dor da perda é evidente. Enquanto isso, Ken, Sai e Indy tentam sair do prédio, mas uma das criaturas bloqueia o caminho, forçando-os a voltar. Sem outra opção, eles sobem até o telhado e pulam no ônibus. Desesperados, pedem para Jeep abrir a escotilha, o que ela faz no último segundo. Enquanto isso, na flotila, LX recebe um relatório informando que um ônibus está se dirigindo ao bunker, o que a deixa furiosa. Ela imediatamente ordena que seus homens detenham o veículo. Do outro lado, o grupo entra em pânico quando um jato de combate sobrevoa e começa a atirar neles. Incapazes de reagir, eles se jogam no chão do ônibus tentando se proteger. O ataque aéreo dura vários minutos antes que o jato finalmente retorne à base. Quando o grupo finalmente chega perto do bunker, Sai fica devastado ao perceber que tanto Jeep quanto Ken foram mortos no ataque. Indy entra em desespero ao ver o que aconteceu e começa a gritar, mas Sai rapidamente a carrega para longe do perigo. Eles correm por uma longa caverna até chegarem à primeira porta do abrigo, onde Indy digita o código de entrada. Os dois entram com cautela e começam a descer uma escada, mas no meio do caminho, Sai é atacado por um Ragged e acaba sendo infectado. Mesmo assim, eles conseguem entrar no abrigo exatamente quando a bomba nuclear detona. Sai se sente aliviado por ter salvado a menina, mas sabe que está prestes a se transformar em uma daquelas criaturas. Ele pede a Indy uma ferramenta afiada para acabar com sua própria vida, mas ela recusa, implorando para que ele não a deixe sozinha. Indy diz que não tem mais ninguém e que precisa dele para cuidar dela. Mesmo com o corpo começando a se transformar, Sai permanece ao lado de Indy, enquanto ela tenta mantê-lo consciente, conversando sem parar. Em um flashback que revela mais sobre o passado de Sai, descobrimos que ele era enfermeiro na Terra. Um dia, durante um plantão, uma mulher e sua filha são trazidas para o hospital após um grave acidente de trânsito. A criança não sobrevive e a mulher está em estado crítico. Quando Sai percebe que a paciente é sua própria esposa, ele entra em choque. Mesmo tentando de tudo para salvá-la, ela não resiste aos ferimentos e morre. Consumido pela dor e pela raiva, Sai vai até o motorista bêbado que causou o acidente e o estrangula até a morte. Esse ato de vingança o levou a ser preso e, eventualmente, enviado para Osiris como prisioneiro. Após a detonação nuclear, um ano se passa e Osiris se torna um planeta inabitável, onde ninguém consegue sobreviver sem trajes espaciais. Certo dia, funcionários da Exor detectam um sinal de estresse vindo de uma caverna próxima ao bunker e enviam 2 investigadores para o local. Enquanto eles inspecionam o ambiente devastado, Sai, agora completamente transformado em um Ragged, aparece de surpresa. Ele não hesita e mata um dos investigadores na hora. Momentos depois, Indy surge e confronta a investigadora sobrevivente, exigindo respostas sobre o que aconteceu na Exor. Apavorada, a mulher revela que a flotila está voltando para a Terra e jogou a culpa de tudo nos prisioneiros, alegando que foram eles que espalharam o vírus mortal. Ao ouvir isso, Indy a ameaça, deixando claro que, se a mulher quiser sobreviver, terá que ajudá-los a embarcar na nave sem serem detectados. Sem ter outra escolha, a investigadora concorda e discretamente conduz Indy e Sai até a flotila. O filme termina com Indy e Sai, ainda de mãos dadas, prontos para finalmente voltar para casa após tanta tragédia. Se a luta pela sobrevivência em um planeta desabitado já parece assustadora, imagine quando o próprio criador da tecnologia decide que a humanidade é o inimigo. Se você gostou dessa jornada desesperadora, não pode perder essa batalha final contra uma inteligência artificial determinada a acabar com todos nós. Tá aí do lado, te espero lá. O governo encontrou uma solução sombria para seus piores criminosos: enviá-los a um planeta desabitado. Mas, e se o que parecia ser uma missão de redenção se transformar em um pesadelo? Criaturas mortais à espreita, segredos obscuros e uma bomba prestes a explodir. Você estaria preparado para lutar por sua vida em um lugar onde nada é o que parece?